Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num poema antigo que faz uma das perguntas mais fundamentais de todas. O que, afinal, significa ser humano? Estamos falando do Salmo 8. E é incrível porque o poema inteiro gira em torno dessa única e poderosa pergunta. Uma pergunta que surge, sabe, quando a gente para e olha para o céu numa noite estrelada, para a imensidão do universo. Pensa só nisso: 200 bilhões. Essa é a estimativa de quantas galáxias existem no universo que conseguimos observar. É uma escala que o poeta antigo nem sonhava em medir, mas que ele sentiu, e sentiu de um jeito muito profundo. E a imagem que ele usa é linda. Ele diz que o cosmos não é um acidente, uma explosão de força bruta, não. É algo delicado, como uma peça de arte, um trabalho feito com cuidado, com a ponta dos dedos de um artista. E é aqui que o texto fica ainda mais interessante. Quando o salmista pergunta o que é o homem, a palavra que ele usa em hebraico é enosh. E essa palavra não significa só ser humano. Ela carrega um peso, ela fala da nossa fragilidade, da nossa mortalidade. A escolha dessa palavra é totalmente intencional. Essa é a pergunta central, o coração do poema. Ela nasce desse sentimento de, nossa, como algo tão pequeno pode ter alguma importância. E a resposta que o Salmo dá para isso é, no mínimo, surpreendente. Vamos ver qual é. Porque é aqui que o poema dá uma virada de 180 graus. Ele sai desse sentimento de pequenez e faz uma declaração radical sobre o nosso valor e o nosso lugar no universo. E olha que sensacional esse contraste. O mesmo ser que é descrito como frágil, como poeira, é ao mesmo tempo apresentado como realeza, coroado de glória e honra. É o grande paradoxo. Não somos apenas poeira, mas poeira coroada. E tem mais. O Salmo diz que os seres humanos foram feitos um pouco menor do que Elohim. Essa palavra pode significar tanto Deus quanto os seres celestiais, como anjos. De qualquer forma, isso nos coloca numa posição elevadíssima, logo abaixo da esfera divina, bem acima de estar só no topo da cadeia alimentar. Isso lembra muito o que a gente vê lá em Gênesis, a ideia do mandato cultural. A humanidade recebe a responsabilidade de cuidar, de administrar a criação, como se fôssemos vice-regentes do mundo. E se a gente acha que os paradoxos acabaram, o Salmo vai ainda mais fundo. Ele revela que a verdadeira força, ela vem dos lugares mais inesperados. Pode esquecer os grandes exércitos, as muralhas. O Salmo diz que é do balbuciar de um bebê, da boca de uma criança que Deus estabelece a sua força aqui na terra. É uma ideia impressionante. E para que serve essa força que vem da fraqueza? Para calar o inimigo e o vingador. Quer dizer, o poema vira toda a nossa lógica sobre poder de cabeça para baixo. Ok, esse poema é claramente muito denso. E, por séculos, algumas das mentes mais brilhantes da história ocidental se debruçaram sobre ele. Vamos dar uma olhada em como eles interpretaram tudo isso. Cada um desses pensadores, de Agostinho a Spurgeon, olhou para esses versos e encontrou um reflexo único, uma nova camada de significado sobre Deus e sobre a gente. Vamos começar com Agostinho de Hipona. Ele olhou para uma nota no título do Salmo que menciona prensa de uvas. E para ele, aquilo foi uma faísca. Ele viu ali uma alegoria da cruz, onde Cristo foi esmagado como uma uva para produzir o vinho novo da salvação. Já Martinho Lutero, séculos depois, focou no que ele chamou de a grande troca. A ideia do Criador de todo o universo se humilhando, se tornando aquele filho do homem frágil do poema. Para Lutero, Cristo é um novo Adão, que vem para recuperar aquele domínio real que a humanidade tinha perdido. E João Calvino? Para ele, a criação inteira é como um grande teatro da glória de Deus. E nesse palco, até um bebê de colo é uma prova tão forte da existência e do cuidado de Deus que seria capaz de calar qualquer cético. E o nosso status de realeza, para Calvino, não é mérito nosso, é pura graça, um presente. Por fim, Charles Spurgeon, um pregador famoso, trouxe uma aplicação bem prática. Ele dizia que o melhor antídoto para o orgulho humano é simplesmente olhar para as estrelas. É impossível ser arrogante quando a gente se dá conta do nosso tamanho no cosmos. Mas, sabe, a peça final desse quebra-cabeça, a chave de interpretação definitiva, aparece no Novo Testamento, mais especificamente no livro de Hebreus. Porque, vamos ser sinceros, o Salmo promete que a humanidade teria domínio sobre tudo. Mas quando a gente olha ao redor, a gente ainda vê doença, desastre, morte.
Parece que a promessa não se cumpriu, né? Parece que falhou. Então, qual é a saída? O autor de Hebreus diz o seguinte: é verdade, a gente ainda não vê tudo sujeito à humanidade, mas nós vemos Jesus. O argumento é que o Salmo não estava falando só da humanidade em geral, mas apontando para uma pessoa específica, um ser humano supremo que cumpriu esse destino de realeza perfeitamente. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. A grande mensagem desse poema é: a humanidade não é só um acidente, um grão de poeira insignificante no universo. Somos poeira, sim, mas poeira coroada. Num mundo que tantas vezes nos reduz a um número, a uma estatística, essa é uma visão radicalmente diferente. E isso deixa a gente com uma reflexão profunda, que muda toda a perspectiva. Da insignificância para uma dignidade incrível. E a pergunta que fica é: se o nosso projeto original é sermos coroados de glória e honra, como isso deveria moldar o jeito que a gente vive e o jeito que a gente trata uns aos outros hoje?